nós precisamos mesmo ser luz, amém? Precisamos ser luz, porque o mundo lá fora está a gemer e está à espera de cada um de nós, está à nossa espera. Nós pensamos às vezes que por sermos mulheres, não temos assim grande influência no mundo ou para quem está à nossa volta, mas deixem-me dizer, nós temos influência, porque Deus criou algo em nós, pôs algo em nós que pode influenciar. Amém? Há um poder em nós, há uma pessoa em nós que pode influenciar alguém à nossa volta, porque essa pessoa vive em nós e essa pessoa faz de nós pessoas ousadas, destemidas, pessoas com a palavra certa, amém, no tempo certo. Amém? Eu vos saúdo a todos desde já, agradeço por estarem aqui. Sei que havia mais pessoas para vir, não sei bem o que é que aconteceu, mas de qualquer maneira estamos aqui nós. Agradeço a Deus pela vossa presença e vocês certamente olharam para o tema deste convívio. O tema é elas a gerir o girar do tempo. Isto foi um dia à noite, eu acordei no meio da noite e Deus deu-me uma visão. E deu-me uma visão em que eu vi como que uns ponteiros do relógio a girar. E ao olhar para essa visão, eu vi que cada ponteiro tinha um nome, tinha algo escrito. E eu ao olhar para aquele, eu fiz aquela pergunta, mas o que é que está lá escrito? E então eu vi que num dos ponteiros dizia gerir e o outro ponteiro dizia girar. E eu fiquei a pensar, o que é que isto quer dizer? Gerir, girar, um ponteiro do relógio. E de repente Deus disse-me, é isso que eu quero que tu fales às mulheres, é isso que eu quero que tu fales às minhas princesas, porque somos princesas do Senhor Jesus, somos ou não somos? Amém? E é isso que eu quero que tu fales às minhas princesas. E eu disse, Deus, não tens uma pregação assim mais explosiva, assim mais... sabem aquelas pregações... E Deus disse, é isso que eu quero que eu fale. Elas a gerir o girar do tempo. Amém? Elas a gerir o girar do tempo. Gerir o tempo, gerenciar as horas. Todas nós sabemos que isso não é fácil, verdade ou não? Todas nós sabemos que isso é difícil. Muitas de nós lutamos contra o relógio durante o dia. Verdade ou não? Lutamos contra o relógio durante o dia. No final da noite estamos até exaustas, cansadas. Quando deitamos a cabeça no travesseiro só queremos é dormir. Verdade ou não? Amém? E às vezes nós fazemos tanta coisa durante o dia e parece que nós, quando olhamos para trás, parece que não fizemos nada, nem somos apreciadas, e isso por vezes deixa-nos um amargo de boca. Amém? O dia continua a ter 24 horas. Verdade ou não? 60 minutos. Ou seja, se nós formos fazer contas, numa semana, nós temos 168 horas. Numa semana temos 168 horas, 1440 minutos. Mas parece que não chegam. Verdade ou não? Parece que não chegam, continuo a dizer, parece que não chegam. A gente olha, 1640 minutos, tantos minutos, mas parece que não chegam. Mas onde é que estará o problema? O problema deve estar na nossa gerência das horas ou do tempo, na nossa gerência. Em Eclesiastes, os irmãos conhecem esta escritura, em Eclesiastes 3, a partir do verso 1 ao verso 8, nós vemos aí que Salomão começa a dizer que tudo tem o seu tempo determinado. Há um tempo para tudo, um tempo determinado, há um propósito. Amém? Para todo o propósito debaixo do céu. Há um tempo para nascer, amém? Há um tempo para morrer, há um tempo para plantar e um outro tempo para ir fazer a colheita. Há um tempo por tudo. Eu não vou ler tudo isto. Nós sabemos que há um tempo para tudo, verdade ou não? Há um tempo para tudo. O próprio Senhor Jesus disse que dentro deste tempo, ou destas 24 horas, amém, deveria de haver 1 hora para a oração.
E a minha pergunta é: temos tido uma hora para a oração? Devia de haver, então, uma hora para a oração. Mas como é que nós conseguimos gerir essa hora segundo a nossa ótica, em que os ponteiros correm rapidamente? Nós olhamos, parece que os ponteiros estão a correr rapidamente. Há dias que eu digo assim: ei, caramba, já passou? Já são estas horas. Os ponteiros parece que correm rapidamente e a gente não consegue fazer tudo. Sim, nós vemos o passar rápido das horas, os dias, os anos. E quando nós nos olhamos ao espelho, a gente começa a notar os cabelinhos brancos. Verdade ou não? Começamos a notar os cabelinhos brancos, umas ruguinhas. Ainda hoje de manhã estava a pintar-me, né? E comecei a notar as minhas rugas são cada vez mais profundas e mais manchinhas na cara, por causa da idade. Amém? Manchinhas na cara. Eu digo assim: estou mesmo, os meus anos estão mesmo a pesar-me. Amém? Nós começamos a notar, a nossa barriguinha começa a crescer, a barriga começa a crescer, calvície, eu que o diga. De antes, quando éramos mais novos, caía um cabelo, ou 2 ou 3, a gente não ligava muito. Mas agora, nós pensamos assim: ai, como me fazia falta aquele cabelinho. Verdade ou não? O tempo provoca transformações também no nosso corpo. Amém? O fato de pensarmos também que o tempo passa rápido demais é relativo. Porque às vezes o relógio parece parar no tempo. Vocês já notaram? Às vezes o relógio parece parar no tempo. Por exemplo, quando estamos acamados com um problema, com uma enfermidade, parece que as horas não passam. A gente queria era sair da cama. Verdade ou não? Olha, tive uns dias com pneumonia, estava farta de estar na cama e estar fechada dentro de casa. Queria era sair. Quando aguardamos numa fila para ser atendidos, aí esses dias parecem, essas horas parecem uma eternidade. A gente até perde a paciência, não é? Somos todos muito santos, não é? Não perdemos a paciência. Não, a gente até perde a paciência. E diante disto, então, quanto é que vale um minuto para nós? Quanto é que vale um minuto? Bom, isso também vai depender. Também depende. Se estiver do lado de dentro da casa de banho, os minutos até nem me importam, sou capaz de não me importar muito. Mas se eu estiver do lado de fora da casa de banho, apertadinha, os minutos vão contar. Verdade ou não? Amém? Vão fazer diferença, isso fazem. Eu tenho um vídeo agora para mostrar, porque Deus, foi incrível durante esta ministração, Deus pôs-me tantas coisas na cabeça e eu tinha que mostrar, e o mais incrível é que Deus pôs tudo em frente dos meus olhos, amém, desde imagens a tudo mais. E por isso eu vou-vos apresentar agora uma imagem. Sabem, primeiro de tudo, sabem o que é uma ampulheta? Ampulheta, é isso mesmo, eu escrevi aqui, não fosse me enganar o nome. Ela antigamente era usada para medir o tempo, verdade ou não? Era usada para medir o tempo. Hoje, se nós a usássemos, seria mágico nós conseguirmos tapar a areia. Ou esticar essa ampulheta, amém? Para ter vários departamentos para a areia demorar a chegar ao fim. Verdade? Seria mágico. Seria uma bênção isto acontecer. Amém? Tapar ou poder esticar a ampulheta. Seguinte. Não está a passar? Amém? Seria mágico esticá-la para ter mais compartimentos, para atrasar o escoar da areia. Mas se não pudermos alongar, guardar, porque nós não podemos alongar, guardar ou congelar o tempo, o que é que nós fazemos então? Fica aquela interrogação. Se nós não podemos fazer isso, amém? O que é que nós podemos então fazer? O que é que nós podemos fazer?
Vocês viram as imagens? Que não, eu não sei se já notaram, mas o tempo torna-se muito lento para os nossos filhos. Quem teve filhos, quem não teve, vai ter, em nome de Jesus, amém? O tempo torna-se mais lento para os nossos filhos. Eles nunca têm pressa para ir para a cama. Eles nunca têm pressa para deixar de brincar. Eles têm sempre tempo para brincar. Torna-se mais lento para os nossos filhos do que para nós, que nós queremos é nos despachar. Verdade ou não? Mais lento para nós do que para o nosso dentista. Para nós estamos ali com a boca aberta e parece que o dentista nunca mais se despacha. Então para nós o tempo é mais lento do que para o dentista. O tempo é mais lento para o estudante do que para o professor. O estudante quer é que toque a campainha para ir embora. Do que o professor. Amém? É mais lento para nós na igreja do que para o pastor que está a pregar. Ou deixem-me dizer assim. É melhor para mim do que para vocês que estão aí a ouvir e que se torna, para muitos pode dizer assim, então, ela nunca mais acaba. Calminha, calminha, que ainda agora comecei, está bem? Vamos com calma, ok? Então, esperem mais um bocadinho. Sabem, o vilão não é necessariamente o tempo, não é o tempo, mas sim a nossa maneira de gerir o tempo. A nossa maneira de gerir. Ao acordar, já estamos programados com aquela rotina. Amém? Cuidar da higiene, vestir, comer, olhar pelos filhos, se tivermos marido, pelo marido. Amém? Arrumar algumas coisas, organizar algumas coisas durante a casa e ir para o trabalho. Depois, à tarde ou à noite, regressar do trabalho, fazer o jantar, cuidar das crianças, ir pôr a roupa para lavar, quem sabe uns minutinhos para ver a novela do dia, e se não chegar, e quando nós já achamos, pronto, já chega, vamos para a cama, vestimos o pijama, lá fazemos uma oraçãozinha a correr e até o próximo dia. E pensamos assim, que estamos a gerir bem o nosso tempo, mas não passamos de umas martas atarefadas e sem alvo certo. E sem alvo certo. A prioridade, minhas irmãs, deveria começar por dar a Deus o melhor do nosso dia. O melhor do nosso dia. Qual é o melhor do nosso dia? Para muitos, até é estar só, e não sou contra isso, entendam, não me interpretem mal. É ir no carro a orar enquanto vão para o trabalho. Agora, deixem-me dizer uma coisa. Isso é mesmo tempo de intimidade com Deus? Então, a nossa prioridade devia começar com Deus. Relacionamento vivo com Deus, volto a dizer, relacionamento vivo com Deus. Relacionamento em que nós falamos com o Pai, mas nós também escutamos o Pai. Há uma conversa a dois. Mas a maioria de nós, o nosso tempo com Deus é uma conversa a um. Ainda me amam, ainda saio daqui inteira. Ao abrir os olhos bem cedinho e de preferência antes dos filhos e do marido, ou seja lá quem for, acordar, antes de nos levantarmos, devemos começar o nosso dia com Deus. Qual é a nossa prioridade? Se nós formos a olhar para a prioridade, a prioridade de muitas está trocada. Se não dizer de todas. Está trocada. Amém? Mas nós devemos começar por agradecer a Deus logo de início, de manhã, por um novo dia. Por isso é que a Bíblia fala, principalmente em Salmos, de madrugada te busquei. Logo de madrugadinha te busquei. E eu sou culpada também nisso.
Eu lembro-me que havia alturas que às 3, 4 da manhã eu estava acordada com o meu tempo com Deus, porque era o tempo que eu podia ter. O melhor tempo, porque senão depois de manhã eram os filhos e depois, não é? Os filhos cresceram, mas era o ministério, era isto, era aquilo, era aquilo outro, eram as visitas em casa. E o tempo com Deus ficava para o último e às vezes nem havia tempo para Deus. Os irmãos entendem? O nosso tempo deve ser dado a Deus, devemos orar, ler a Bíblia logo de manhã. Mas nós fazemos ao contrário, nós lemos a Bíblia quando nos dá na gana, desculpem da expressão. No meio da tarde, logo de manhã, quando estamos frescos, é que nós podemos ouvir o sussurrar de Deus a falar aos nossos corações. Porquê? Porque não estamos agitados com as coisas do mundo. Não estamos a ouvir a internet, o telemóvel, não estamos a ouvir esta e aquela pessoa. Nós estamos, nós e Deus. É bom começarmos os dias logo com Deus, derramar o nosso coração perante Deus e deixar que o estar na sua presença, amém, venha perfumar a nossa vida para o dia inteiro da sua presença. Mateus 6,33 diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos... Que coisas? Sabe, muitas das pessoas pensam coisas, só estão a pensar coisas materiais, mas também tem a ver com coisas que você precisa para gerir a sua vida. Sabedoria, conhecimento de Deus. Amém? Deus pode lhe dar essas coisas que você precisa para ter sucesso durante o dia. Buscai primeiro. Deus dá-nos sabedoria para administrar a nossa vida e para colocarmos as nossas prioridades em dia. Salmos 90, o verso 12, diz o seguinte, diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos o quê? Um coração sábio. Foi Moisés que escreveu este salmo. Sim, Moisés escreveu salmos. Foi Moisés que escreveu este salmo. E note, Moisés foi o homem que mais intimidade teve com Deus. Amém? Foi aquele que mais intimidade teve com Deus. A ponto de falar com ele face a face e de ser chamado amigo de Deus. Amém? Ainda assim, Moisés pediu o quê? Sabedoria para guiar os seus dias. E quanto mais nós não devemos pedir sabedoria para que os nossos dias sejam dias benditos, de bênção, de prosperidade, de paz, de gozo e tudo mais o que nós precisamos. Quanto mais nós. É verdade que cada ano que passa envelhecemos. Ouvimos a Jéssica falar isso na introdução, eu já falei um pouco sobre isso, mas também nos tornamos mais sábias. Amém? Conforme vamos envelhecendo, vamos nos tornando mais sábias. Por quê? Porque a Bíblia diz que o tempo nos enriquece também. O tempo também nos enriquece. Enriquece com sabedoria e com experiências. Afinal, aprendemos com os erros e o velho ditado diz, há um velho ditado que diz, errar é humano, repetir o erro é que é burrice. Repetir o erro é que é burrice. As mudanças físicas são inevitáveis. A gente vai mudar com o andar dos anos, amém, das horas e dos dias. Tal como já disse, cabelos brancos, as nossas juntas enferrujadas. Vocês não sei se já notaram, os nossos ossos começam a ranger por todos os lados, amém? Ou é da ciática, ou é de sei lá do quê, amém? Nós passamos por isso, a nossa energia, aquela energia ali da juventude, ali das nossas jovens, aquela energia que nós tínhamos da juventude foi-se. Já não é mais a mesma. Olha aí o que eu diga. Amém? Vai-se ou não se vai? Oh, meu Deus.
Mas espiritualmente, deixem-me dizer, a nossa energia rejuvenesce. Amém? Ou seja, espiritualmente, este envelhecer vai se transformar num amadurecimento que se manifestará num caráter saudável. Amém? Vai haver mudança na nossa maneira de gerir as coisas, de gerir com as pessoas, de gerir com o tempo. Vai haver uma mudança. Não é fácil perder o vigor, a saúde, conviver com as dores. Não é fácil. Por isso é que Paulo diz em 2 Coríntios 5, vamos ler do verso 1 a 5. Diz assim: sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo, casa terrestre, nós somos o templo de Deus, casa terrestre, tabernáculo, amém? Se desfizer, temos da parte de Deus um... Note, Deus é tão querido que Ele diz assim: eu quero um edifício, não quero só uma casinha. Então Ele dá-nos um edifício, amém? Ele faz de nós um edifício, somos o tabernáculo de Deus, amém? Aleluia. E temos da parte de Deus um edifício, note, casa não feita por mãos, mas eterna nos céus. Continuando. E por isso, neste tabernáculo, nesta minha casa, amém, eu gemo. Nós gememos, verdade ou não? Nós gememos, aspirando por sermos quê? Revestidos da nossa habitação celestial, ou do novo corpo. Nós vamos ter um corpo glorificado. Até, mas nós temos que nos preparar para ter esse corpo edificado. Esse corpo glorioso, amém, que vive eternamente. Se todavia formos encontrados vestidos e não nus. Ok? Nós temos que estar vestidos. Não podemos estar nus. Meus irmãos, essa coisa de estar nus é, se nós estamos a envolver com o mundo, estamos a perder a nossa vestimenta espiritual. Os irmãos entendem? Pois, na verdade, os que estamos neste tabernáculo gememos angustiados. Notem, não por querermos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida eterna. Amém? Amém, irmãos? E depois, acho que já não tem. O meu diz: ora, foi o próprio Deus quem nos preparou isto. Foi Deus quem preparou isto, quem preparou o nosso tabernáculo. Amém? Preparou esta casa, este edifício para Ele. Foi Ele. A gente pode gemer agora com o passar dos anos, dos dias, das horas, mas vamos ser mais tarde, se perseverarmos, se remirmos o tempo, amém? Nós vamos um dia mais tarde ter um corpo glorioso. Amém? Sendo assim, temos que nos preparar para nos apresentarmos a Deus como mulheres que souberam gerir e remir o seu tempo, que cuidam tanto da sua vida física como a espiritual. Pois se quisermos impactar a vida do outro, se quisermos impactar a nossa família, se quisermos impactar os nossos colegas de trabalho, amém? Se nós quisermos impactar essas pessoas, amém? Nós devemos saber gerir ou tirar um tempo para nós próprias. Amém, irmãos? Temos que gerir e saber gerir um tempo para nós mesmas. Em 1 Coríntios 6,19, diz assim: não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, note, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmas. Diga lá assim: eu não sou de mim mesma. Eu agora pertenço a Deus. No momento que aceito Jesus, eu pertenço a Deus. Eu sou de Deus. Amém? Se somos o templo do Espírito Santo, meus irmãos, então temos que cuidar bem deste corpo. Temos que cuidar bem dele. Fazer caminhadas, ter uma alimentação saudável. Quem sabe visitar o ginásio. Olha, e se quiserem, está ali a Joanita, ela não se importa de fazer umas inscrições para o ginásio.
Vocês entendem? Temos que cuidar do nosso corpo. Assim como o exercício físico é importante para não termos um corpo atrofiado, amém, ou anêmico, o exercício espiritual também é essencial, é importante. Para quê? Para que a nossa vida espiritual não seja anêmica, não seja fraca. Para sermos mulheres de fé, guerreiras do Senhor. Amém? Somos ou não somos? Amém. Então, crescer espiritualmente agrada a Deus e requer tempo. Em 2 de Pedro 3,18, nós vemos aqui Pedro dizer assim: antes crescei, note, antes crescei na graça, e note, e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Note, crescei na graça e conhecimento. Amém? Eu tenho que crescer em Deus. Eu tenho que crescer. E para crescer, vocês já notaram que para crescer precisamos de tempo, precisamos de anos, precisamos de horas e de dias. Amém? Nenhuma bebê cresce de um dia para o outro e torna-se adulto. Pois não. Nós precisamos de tempo. E tempo com quê? Note, tirando conhecimento, ou tendo conhecimento de Deus. Ou seja, conhecer o meu Deus. Muitas de nós ouvimos falar, ouvimos o que o pastor prega, ouvimos o que aquele outro prega, amém? Mas nós não temos verdadeiro conhecimento de Deus, verdadeiro relacionamento de Deus. Não temos. A gente diz pai porque alguém diz que é pai. Vamos dizer todos, Deus é pai. Mas você veio como pai? Então, o que fazer para adquirir conhecimento e gerir bem o tempo, os dias que Deus nos dá? O que fazer? Tão simples. Acho que todas nós sabemos. Ler a palavra diariamente e deixar que ela cause deleite. Amém? Deleite naquilo que Deus quer revelar ao nosso coração. Mas há muita gente que lê a Bíblia. E desculpe, eu não estou a apontar o dedo a ninguém. Para mim estão os outros, como diz o pastor. Aponto um para ali, estão outros 5 virados para mim. 4, 3. 3, é isso. Amém? Já não sei contar. Amém? Mas, note, eu não estou a apontar o dedo para ninguém. Mas muitos de nós, amém, nós não temos deleite verdadeiro na palavra. Precisamos ter deleite. Ser agradável, ser como mel, como diz a palavra, que a palavra seja para nós como mel. Que a gente tenha tanto gosto de comer, como temos tanto gosto de comer chocolates, doces, outros doces. A nossa irmã ali, por exemplo, gosta muito daqueles pasteizinhos com nozes, picanha e maçã. Amém? Os irmãos estão a entender? Nós precisamos ter deleite na palavra. Amém? Quando Deus quer falar ao nosso coração, e quando Ele quer falar ao nosso coração, Ele quer impactar em nós o deleite pela palavra e o deleite por estar com Ele no relacionamento. Estão comigo? Deus fala pela palavra ou não? Jesus e a palavra são um. Segundo, separe um verso, que na sua leitura, o verso que mais lhe tocou. Estude esse verso. Mas nós muitas das vezes estamos a ler a palavra de Deus, há um verso que nos toca, a gente diz, olha, interessante. Mas nós não anotamos, não estudamos, não compartilhamos aquele verso. Quando não devia de ser assim. Se Deus nos revela algo pela sua palavra, é para ser estudado, meditado, amém? É para ser compartilhado. Compartilhado. Por exemplo, eu ensinei à minha nora, eu comecei, quando aceitei Jesus, comecei no início, tinha tanto prazer na palavra de Deus que eu pegava nas escrituras, escrevia e
casa toda estava cheia de escrituras. Por onde eu andasse era só escritura. Eu ia passando e ia declarando aquelas escrituras sobre a minha vida. Uau! Aquilo é uma bênção, eu andava sempre em fogo. Os irmãos entendem? Cole a escritura no seu espelho da casa de banho, quando você vai lavar os dentes, está a lavar os dentes ali e está a olhar e está a dizer, isto é meu, no seu interior, o seu espírito está-se a regozijar e diz, uau, é meu, eu sou essa, eu sou aquela que Deus diz que eu sou uma destemida, eu sou ousada, eu sou uma princesa de Deus. E você começa a declarar a escritura que você colocou ali sobre a sua vida. Ouça, ou leiam ensinos bíblicos de autores fiéis a Deus e à palavra. Vou dizer, tenham cuidado com aquilo que ouvem da internet. Há tanto lixo misturado com a palavra. Há tanto lixo, há tanto pregador que não devia ser pregador. Cuidado. Cuidado, ouça e leiam ensinos que são bíblicos, de alguém que você sabe que é confiável, que alguém que é temente e reverente a Deus. Ainda esta semana soube de pastores que cometem adultério, mas há pessoas que os seguem. Uau, aquele homem é super agitado, ai, aquela mulher. Sério, sigam a Deus e a sua palavra. Como eu disse, leiam, ouçam ensinos bíblicos. Eu, esta semana, senti no meu coração pôr o filme sobre a vida de Jesus Cristo. Já vi muitas vezes, mas senti no meu coração, precisava ver outra vez. E eu estava a ver esse filme sobre a vida de Jesus Cristo. E é assim, eu conheço a história. Eles iam falando, eu conhecia as escrituras, eu dizia as escrituras, eu ia falando, estava tudo muito bem. Só que houve coisas que eu não tinha notado antes. E eu disse assim, uau, Senhor Jesus, realmente nós nos queixamos que é difícil ministrar a palavra no dia de hoje. Imagina no teu tempo. Ele a pregar e era religioso, era fariseus, saduceus, tudo à sua volta contra. Amém? Eram todos contra. Ele tinha que passar no meio das multidões, quase como que invisível. Deus tinha esse poder. Por quê? Porque ele era perseguido. E nós queixamos-nos nos dias de hoje, quando temos tanta facilidade, apesar disso. Foi difícil para Jesus? Sim. Sim, foi. E nós precisamos tomar mais atenção àquilo que Jesus fez por nós. Precisamos seguir mesmo o seu exemplo. Mas nós lemos tudo a correr, nós ouvimos tudo a correr e não ficamos a meditar e a pensar. Mas deixem-me dizer uma coisa, eu digo isso com todo o amor. A única coisa que vai durar eternamente é o seu espírito, não é a sua carne. Estão comigo? Terceiro ou quarto, já não sei onde é que vou. Obedeçam a Deus nos pedidos feitos pela palavra. Há muitas pessoas que dizem, eu amo a Deus, mas há certos pedidos que Deus faz na palavra que eles não querem fazer. Não estou só a falar dos dízimos, porque isso pertence a Deus. Não estou a falar disto. Eu estou a falar como perdoar, reconciliar. Eu vejo as pessoas saltarem de um lado para o outro em vez de se reconciliarem quando Deus disse para se reconciliarem, de perdoarem quando Deus disse para perdoar. E depois dizem assim, a minha vida está um caos. Tenho tantos problemas. Agora diga-me lá, por quê? Sabem? Gerir bem o tempo é fazer aquilo que Deus nos manda na sua palavra. Participar na obra. Ir a um evento como este. Muitas pessoas não vieram, arranjaram outras coisas para não vir. Ir a eventos é bom, é saudável, é salutar para nós espiritualmente. Nós podemos pensar, vou perder uns tempos, não vou poder ir plantar as couves. Planta amanhã.
Os irmãos estão comigo? É bom estarmos juntos. Por quê? Porque a Bíblia diz em Salmo 133 que a união derrama bênçãos. Derrama bênçãos. Não é na união com o povo do mundo, é na união com o povo de Deus que Deus derrama a bênção. Amém? Deixem-me dizer também o seguinte: sacrifiquem qualquer coisa, mas nunca sacrifiquem o vosso tempo com Deus. Nunca. Não façam isso. São nos momentos de comunhão com Deus que recebemos dele a instrução. São nesses momentos que nós somos fortalecidas, encorajadas, motivadas, saradas, tudo mais com hadas. Amém? Deus, nesses momentos, abençoa-nos. E fala conosco e fortalece-nos, alimenta-nos, tanto espiritualmente, mentalmente também. Ele cura a nossa mente, Ele cura as nossas emoções. Amém? Ele cura as nossas memórias. É nesses momentos que temos comunhão com Deus. Amém? Por isso, livrem-se de atividades. Glória a Deus que não temos relógio. Livrem-se de atividades que vos roubam tempo. Invistam em atividades produtivas. O diabo não quer isso, que a gente faça coisas produtivas. Ele faz de tudo para nos tentar distrair com coisas deste mundo, que até são lícitas. Ouçam, até são lícitas essas coisas deste mundo, mas roubam do nosso tempo com Deus. Não desperdicem tempo com bobagens. Amém? Não desperdicem tempo com bobagens. Amém? E muito menos com o pecado. Busquem a vontade de Deus enquanto há tempo. Colossenses 3, verso 1 diz assim: portanto, se foste ressuscitado juntamente com Cristo, fomos ressuscitados com Cristo no batismo das águas. Fomos ou não? Amém? Note, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita do Pai. Buscai as coisas do alto. Sabe, este buscar está também em Mateus 7,7, que diz: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, e batei e abri-se-vos-á. Ou seja, isto envolve, este buscar envolve oração. Envolve oração, envolve estarmos atentos para as oportunidades que Deus tem para nós. Quem acredita que Deus tem coisas novas para nós a cada dia? Eu acredito. Eu todos os dias, quando me levanto da cama, eu digo assim para Deus: obrigado, Senhor, por aquilo que tu tens para mim hoje. Obrigado, Senhor, que as tuas misericórdias são para mim hoje e são diárias. Acredite nisso e fale. Em Efésios 5, versos 15 a 17, desculpem. Efésios 5, 15 a 17, diz o seguinte, nós vemos Deus aqui a encorajar, diz o seguinte: portanto, vede prudentemente, e esta é a escritura, amém, que nós temos deste convívio, note, portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios. Continuando, remindo o tempo, porque os dias são maus. Verso 17. Por esta razão, não vos torneis o quê? Insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. Ou seja, esta exortação é para nós, mulheres. É para nós, minhas lindas. É para nós, princesas. Isto também é para nós. Note, devemos ser prudentes, devemos ser sábias e não nécias e insensatas, como foram aquelas virgens da parábola das virgens, aquelas virgens loucas. Amém? Este remir é estar preparadas para uma eternidade onde não existe anos, dias, horas ou minutos. Eternidade é eternidade. Amém? Querem estar preparada para isso?
É que vocês não têm que andar a correr todos os dias ali até eu vou fazer. Não, quando vocês chegarem lá, uau, glória a Deus, não há nada disso. Não há mais corridas, amém? Como fazer então, aqui na terra, do tempo o nosso aliado? Como fazer do tempo o nosso aliado para nos vir trazer bênçãos e até, inclusive, evitar da gente cair nos males que o tempo possa trazer? Como fazer? Querem saber? Vou deixar para a próxima. Não? Então vamos lá continuar. Primeiro, comece por não esperar pelo dia da manhã para fazer o que pode ser feito hoje. Ok? Primeiro, amém. Provérbios 27:1 diz o seguinte. Diz assim: não te glories do dia da manhã, porque não sabes. Não vamos esperar para o dia da manhã para dizer assim, Deus, vou começar a ter um relacionamento contigo a partir da manhã. Eu já fiz algumas dessas coisas. Depois aprendi, dei com a cabeça na parede que foi para aprender. Amém? E que nós às vezes dizemos, Senhor, hoje não, amanhã faço. Pois no dia seguinte já não corre bem. Porque era para ser feito naquele dia. Não deixe para amanhã, não deixe a sua salvação para amanhã, não deixe de falar, amém, com o seu familiar sobre Jesus Cristo e sobre a eternidade para com essa pessoa, que essa pessoa pode ter. Não deixe para amanhã orar por alguém que está enfermo, não deixe para amanhã visitar alguém que está no hospital ou enfermo, não deixe para amanhã. Isso é saber remir o tempo. Não adiem aquilo que podem fazer hoje. Amém? Não adiem o vosso relacionamento vivo com o Senhor. Eu não estou a falar só de falar e conversar com Deus. Eu estou a falar relacionamento com Deus. Vivam isso como se fosse hoje, como ouvimos na introdução, o vosso último dia, o vosso último segundo. Busque a salvação, busque o perdão. Ouvi esta frase e fez-me pensar. Diz assim: viva de tal forma que, ao chegar o dia da sua morte, nada mais tem que fazer, a não ser morrer. Quando chegar o dia, nós temos que estar preparadas, todos nós sabemos que vamos morrer um dia. Vamos estar preparados para esse dia, em que a gente sabe, eu vou e estou com Deus. Pedro, 2 de Pedro 3,8, isto por quê? Porque 2 de Pedro 3,8 diz assim, que um dia para o Senhor, finalmente, 2 de Pedro, diz assim, não se esqueçam disto, amados, para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Nós pensamos assim, amanhã eu faço. Para o mês eu vou. Não sabe qual é o seu dia. Agora pergunto, vou fazer uma pergunta. Matar ou tirar a vida é pecado, certo? Certo? Se a nossa vida é a soma dos nossos dias, diz em Salmos 39, não sei o verso, mas Salmos 39, diz que a nossa vida é a soma dos nossos dias. Então, se eu, entre aspas, amém? Se eu me mato, ou se eu me suicido, eu destruí um dia que devia ser da minha vida. Verdade ou não? E espiritualmente, como é que eu estou a gerir e a tratar dos meus dias? É para pensar. Sabem, nesta vida, somos tentadas a escolher coisas boas. À nossa volta tudo nos atrai, nós vemos coisas boas, nossos olhos
Estão sempre, ai, estou giro, estou lindo, estou bom. Verdade ou não? Mas muitas delas nos afastam do alvo, pois não são o melhor que Deus tem para nós. E podem nos levar a um suicídio espiritual. E para seguir o melhor de Deus, nós temos que saber sair da nossa zona de conforto. Por exemplo, deixem-me dizer assim, ter momentos de folga, de diversão, amém? É saudável. É saudável. É verdade ou não é? É saudável. Mas deixar de ter comunhão com o nosso melhor amigo para estar conectado mais com a carne e com o mundo vai fazer a luz vermelha acender. A internet pode nos edificar com algumas mensagens. Verdade ou não? A internet pode nos edificar com algumas mensagens. Por exemplo, quem tiver a ouvir esta mensagem pela internet vai ser edificado, certamente. Amém? Mas usar a internet para ficar horas e horas a fio com coisas que não nos edificam espiritualmente é suicídio. É perder um dia com Deus. É suicídio. Os irmãos estão comigo? Ou outras coisas, não estou a falar só da internet, estou a falar de outras coisas. Sei lá, bola, futebol, o que é isso? Que as pessoas são malucas por isso. E outras coisas. O mesmo pode ocorrer com os nossos relacionamentos, meus irmãos. Eles se desgastam dia a dia, verdade ou não? Relacionamentos também se desgastam com o dia a dia, se não foram tratados regularmente. Não estamos a viver num mundo que é um conto de fadas. Estamos a viver num mundo que é real. É real, meus irmãos. Amém? Os sentimentos e as atitudes das pessoas mudam. Nós estamos a viver num mundo real, em que as coisas mudam, até os sentimentos mudam. Hoje eu amo-te, amanhã não te conheço. Eu já vi pessoas que hoje me diziam, ai pastor, amo tanto a pastora. Então, hoje passam por mim na rua, nem me cumprimentam. E eu, Senhor, abençoa. Triste. Por exemplo, meus irmãos, no casamento, com o decorrer dos anos, os elogios podem dar lugar a palavras rudes. Não assumir culpas, antes apontar os erros da outra pessoa, é também desastroso. Ninguém passou por isso, pois não? Às vezes estas mudanças são tão desastrosas que o fim de um relacionamento se torna inevitável, ou seja, um divórcio. Ou, deixem-me dizer assim, há um suicídio matrimonial. Há um suicídio matrimonial. Isto não é o melhor para Deus, não é isso que Deus tem para nós. Mas não é só o relacionamento de um casal que se desgasta com o tempo. Também acontece com pais e filhos. Quem é pai ou mãe sabe o que é isso. E que já passou certas coisas, amém? Quando nós temos os filhos, quando são crianças, nós os carregamos ao colo, damos miminhos, fazemos todas aquelas coisas, passamos noites em branco, quando eles adoecem, choramos com eles, fazemos uma festa, tudo com eles, verdade? Mas logo que eles crescem, eles começam a ter os seus próprios caminhos, a tomar as suas próprias decisões e depois começam a recusar os conselhos dos velhotes. Começa a haver cortes no relacionamento entre pais e filhos, amém? Desentendimentos, amém? Que surgem com discórdias, com conflitos, e a impaciência toma lugar do cuidado que nós tínhamos no início com os nossos filhos. Graças a Deus que meus filhos são uma bênção. São uma bênção os nossos filhos, não são? Amém.
E na vida cristã, a realidade não é diferente, pois o nosso inimigo sabe que o tempo é o seu maior aliado. Ele sabe que temos a tendência para o desânimo, para criar rotinas e deixar de ser perseverantes. Verdade? Eu já passei por isso. Houve uma altura, e eu digo e confesso perante Deus, e Deus me perdoa. Houve uma altura quando saiu o Farmville, no princípio do Facebook, saiu lá o Farmville, que era um joguinho com os animais, que fazia as quintas e não sei o quê. Eu era viciada por aquilo. Até que um dia eu estava a orar a Deus e estava a pensar. Estava a orar a Deus, hoje sou só. Estava a orar a Deus e estava a pensar. Ainda não colhi as cerejas, tenho que colher as cerejas. As cerejas ou as cenouras, qualquer coisa. Sério, para vocês verem, eu estava a pensar aquilo e de repente senti mesmo aquele puxão de orelhas. Então, mas tu estás a falar comigo ou estás a pensar na Farmville? Eu só disse, Deus perdoe-me, eu fiquei incomodada. E podem perguntar ao meu marido, que ele pode vos dizer que é verdade, andava maluca por aquilo. Você fez-me criar um perfil só para lhe passar caixas de frutas. Oh, meu Deus. A verdade é que eu disse, Deus, perdoa-me. Senhor, algo tomou lugar na minha vida que não devia tomar. Que não devia tomar. Amém. E é assim. Na vida cristã, a realidade não é diferente, pois o nosso inimigo sabe que o tempo é o seu maior aliado. Ele sabe que temos tendências, volto a repetir, para o desânimo, para criar rotinas e deixar de ser perseverantes. Assim, as tarefas diárias e os prazeres mundanos nos tornam indiferentes para com Deus, para com a palavra e até para com a sua obra. Vir à igreja faz com que as nossas pernas se arrastem. Há muitos a arrastar as pernas para ir à igreja. E é triste, não devia ser assim. Somos capazes de viver dias e até anos infrutíferos sem nos importarmos. Eu estava a preparar esta mensagem e várias vezes Deus já perguntou isso. Quando é que a igreja começa a ganhar almas? A dar fruto? Quando é que você já ganhou uma alma para Jesus? Há quanto tempo foi? Vem aí a poda grande. Ou já foi. Não é? Uns mesinhos antes foi o tempo da poda. Facilmente nós ficamos estagnados, inativos, apáticos. Facilmente nós ficamos apáticos. Não venham dizer, eu sou tão santa, nunca passei por isso. Não há mais prazer para muitos ouvir à igreja, ouvir um convívio de senhoras. Não há mais prazer vir a um tempo de oração. E note que este ficar estagnados ou apáticos não é só por alguns períodos, mas pode até regredir e fazer com que a pessoa abandone a sua fé cristã. Os dias são maus. Note, remira o tempo porque os dias são maus. Não está a falar só de guerras, não está a falar de pestes, não está a falar de tempestades, não está a falar só disso, mas está a falar, traduzindo, está a falar, os dias são maus por causa de esfriamento espiritual. Por causa do esfriamento espiritual. Com a perda da paixão por Deus, amém? A perda do primeiro amor por Deus.
primeiro amor esfriou. Há um distanciamento de Jesus, coisa que infelizmente qualquer uma de nós pode estar sujeita. A gente pode dizer assim, isto não vai acontecer na minha vida. Deus queira que não. Continue firme, continue a remir os tempos, porque se não o fizer, pode acontecer. A frieza espiritual é sem dúvida uma das piores coisas, amém, da vida de um cristão. Este perde a vontade de orar, de ler a Bíblia, de ir à igreja, sem contar com outras coisas que sorrateiramente ocupam o lugar de Deus. Cuidado, irmãs, cuidado, irmãs. Porque ninguém esfria na fé do dia para a noite. É um processo que aponta por um desleixo diário com Deus, com a palavra, com a oração. Um desleixo diário. Devemos estar alertas, então, para esta exortação que vem a seguir em Efésios 5, o verso 14. Efésios 5, 14, diz assim, pelo que diz, desperta, tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te esclarecerá. Isto aponta também para um início de um suicídio espiritual. A boa notícia, meus irmãos, é que há remédio para todas as coisas. E eu gostaria que vocês reparassem nesta escritura. Já li muitas vezes esta escritura e Deus deu-me esta revelação. Amém? Note que diz, desperta, tu que dormes. Tu que dormes. E note, levanta-te de entre os mortos. Note que diz, levanta-te de entre os mortos. Será que a escritura está a dizer que estamos mortos? Ou será que ela está a dizer que estamos entre os mortos? Estamos entre os mortos. Mas note que começa por dizer, desperta tu que dormes. Ou seja, tu estás no meio de alguém que é morto espiritual. Muitos de nós estamos no meio de pessoas mortas espirituais e nós estamos lá e ficamos no convívio com essas pessoas como que é dormir e não damos conta que estamos a dormir. É tão bom estar entre os colegas de serviço. É tão bom estar com os irmãos da universidade ou da escola. É tão bom que estar com os colegas. Os irmãos entendem? Cuidado, porque quando estás nesses meios estás a dormir. Por quê? Porque há uma morte espiritual a te rodear. E note que diz desperta, sai daí, sai desse lugar. Cuidado. Volto a dizer, a boa notícia é que há remédio para curar e evitar o desgaste nos relacionamentos. Como casal, devemos tratar da rotina, por exemplo, para que ela não esfrie a paixão. Os casais devem fazer algo para que a sua paixão não esfrie. Amém? Como pais, devemos zelar pelos nossos filhos com a palavra de Deus. Se nós queremos que os nossos filhos amanhã sigam a Deus, nós temos que, desde pequenino, como diz o ditado português, é de pequenino que se torce o pepino. A Bíblia diz, ensina o menino. Amém? Ensina o menino os caminhos em que deve andar. E como crentes devemos vigiar para não cairmos em frieza espiritual e depois, quem sabe. E para isso não há outra receita, e eu estou a acabar, a não ser recomeçar. Voltar de novo ao primeiro amor, voltar àquele tempo. Vocês lembram-se, na altura que vocês aceitaram Jesus? Meu Deus, a alegria que era vir à casa do Senhor, a alegria que era orar, a alegria que era ler a palavra. Uau! Eu lembro-me, eu ia para a casa de banho e fazia pulinhos assim, toda contente. Eu andava pelos corredores aos saltinhos.
Voltemos ao primeiro amor. Voltemos ao primeiro amor. Amém? Voltemos a olhar para Jesus Cristo, o único que pode revitalizar e reanimar aquela que está abatida. É só Jesus que pode fazer isso, mas nós temos que nos chegar a Ele. Amém? Em outras palavras, é necessário um esforço, uma determinação nossa, acompanhada com a ação do Espírito Santo. Amém? Para podermos então seguir na rota certa. O tempo passa rapidamente, verdade? Passa rapidamente. Que olhar para trás só piora as coisas. Não olhe para trás, já passou. Agora recomece com Deus. Recomece com Deus. Amém? Coloquem, então, amadas, Deus no centro das vossas vidas. Deem-lhe prioridade. Comecem por lhe dar prioridade. Uma coisa que Deus me disse foi: o meu povo não me está a dar prioridade. E então, se nós demos prioridade a Deus, vamos ver as coisas grandes, maravilhosas que Deus tem para nós. Amém? Iremos ver, porque ainda há muito para nós. Ainda há muita coisa que Deus quer nos dar e abençoar. Amém? Em Isaías 64:4, e termina aqui, diz o seguinte. Isaías 64:4 diz assim: porque desde a antiguidade não se ouviu, note, não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti. Não há outro Deus além do nosso Deus. Amém? Todos os outros são deuses com letra minúscula. Não há outro Deus como o nosso Deus. Amém? Que trabalha para quê? Para aquele que nele... Estamos a esperar no Senhor, irmãos. Estamos a querer fluir com Deus. Esperar no Senhor quer dizer envolvimento com o Senhor. Se estamos envolvidas verdadeiramente com o Senhor, então nós estamos a gerir bem o girar do nosso tempo. Nós estamos a remir o nosso tempo. Amém? Para termos uma eternidade abençoada com Deus. Amém? Aleluia. Querido Pai, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por as tuas filhas, Senhor. Obrigado, Senhor, por força, restauração, Senhor. Senhor, restauração da sua visão espiritual, Senhor Deus, Pai. Senhor, que elas possam entender, Senhor. Senhor, em que lugar estão posicionalmente, Senhor Deus, neste momento, espiritualmente, Senhor. Que eles possam se ver mesmo perante Ti, Senhor Deus. No nome de Jesus, Pai. Eu oro mesmo por cada filha e filha Tua, Senhor. Eu oro mesmo por um refrigério, ter uma unção fresca para estes dias, Senhor. Porque são dias maus, Senhor. São dias maus, espiritualmente falando, Senhor. Por isso, Pai, no nome de Jesus, ajuda as tuas filhas, Senhor. Aqui, Senhor, a saber gerir o seu tempo, os seus dias, Senhor Deus, Pai. Para elas serem edificadas, fortalecidas, encorajadas, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. E para a tua glória, Senhor. E para o teu louvor, Senhor. No nome de Jesus, Senhor, nós te glorificamos e adoramos, Senhor. Obrigado, Senhor, por essa unção fresca, Senhor. Obrigado agora mesmo por esse refrigério, Senhor, que toca na vida de cada uma, Senhor, delas aqui, Senhor, de quem nos ouve, possa vir a ouvir, Senhor, pela internet, Senhor Deus. Pai, obrigado, Senhor. Oh, Pai, Senhor, refrigério mesmo, Senhor, unção fresca, em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Obrigado, Senhor. Se há aqui alguma de vós que quer oração, que sabe que os seus dias têm sido dias atribulados, que não sabe como gerir os seus dias, as suas horas, os seus dias, e quer vir à frente para orar, quer um refrigério do Senhor, seja qual for a sua necessidade, amém, venha à frente. Deus está aqui para ir de encontro à sua necessidade. O Espírito Santo quer tocar em si, quer derramar sobre si um óleo fresco da sua unção. Por isso, se quer oração, venha à frente, amém? Em nome de Jesus, Senhor.